E aí, turminha, beleza? Gente, hoje a gente vai começar a parte de eletrólise, tá bom? Então, deixa eu falar aqui com vocês, só para a gente se situar. A gente viu aquela primeira parte de eletroquímica, que foi o processo galvânico, tá bom? A gente viu lá a pilha de Daniel, os processos potenciais de oxirredução. E hoje a gente vai iniciar a parte de eletrólise, que é aquela outra parte que eu falei para vocês, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula hoje é mostrar um pouco para vocês sobre essa parte de eletrólise, né? Falar também sobre a lei de Faraday, né? Fazer algumas questões com vocês. E eu trouxe uma questão que caiu aí também na prova do Enem, para vocês terem uma ideia de como esse conteúdo é cobrado, tá? Dentro das provas. E aí eu vou deixar para a próxima semana uma outra atividade para a gente resolver e a gente finalizar esse conteúdo fazendo nossa avaliação bimestral, tá bom? Para mim fechar as notas de vocês. Então, eu já compartilhei com vocês na minha tela a minha apresentação. E só confirma aí para ver se todos estão visualizando a apresentação da aula. Valeu, Rinaldo. Show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a tela do meu computador. Tá certo, Beatriz. Então, vamos aqui para a apresentação. Então, galera, eu coloquei aí para vocês algumas ilustrações, tá? Eu vou explorar um pouquinho essas ilustrações. Estão vendo essa parte aqui, ó, da moto, uma parte do tanque aqui totalmente cromada, né? Aí aqui eu tenho essa outra, né, que é essa aliança, né, folheada a ouro. E eu tenho esse sino aqui. Eu acho que ela tá bem, é um metal, né, aplicado aqui na superfície que dá um brilho maior. Não sei se aqui é ouro, mas enfim, olha só. Como é que se faz esses processos, né, de você botar um metal na superfície do outro? Exemplo, ó. Se eu tiver uma aliança, né, um anel aqui, né, nesse exemplo aqui, de ferro, ou uma liga metálica, né, que é ferro mais cromo aí, que geralmente a gente usa o latão, né, que é uma liga metálica. Então o que é que se faz? Você pega esse material, coloca ele dentro de uma solução, né, e essa solução, vamos supor que contenha ouro. Então você faz o que a gente chama de eletrodeposição. Você pega esse material e você deposita, né, o ouro na superfície desse metal. Você força que isso aconteça. Tem muita gente que compra aquelas semi-joias, né? Tipo um cordão. Você tem um cordão, que a Romanel trabalha com isso, né? Fazer aqui propaganda. O que ela faz? Ela tem aquelas semi-joias que são apenas folheada a ouro, né? Elas não são totalmente ouro puro, né? Não é uma liga metálica de ouro, na verdade ela é folheada. Quando a gente fala que é folheada, na verdade, existe um revestimento, né? Ó, é feito um revestimento na superfície do metal. E esse revestimento ele é provocado pelo processo, né, de eletrólise, que é a outra parte lá da eletroquímica, né? Lembra lá que a gente dividiu a eletroquímica em dois processos, o galvânico e a eletrólise, tá? A eletrólise, ela é um processo que a gente vai falar aqui, ó, não espontâneo, tá? Ela não é espontânea. Vocês podem me perguntar, por que, professor? O que é um processo espontâneo? Na verdade, eu vou fazer essa pergunta para vocês, né? O que é um processo espontâneo, galera? O que vocês acham? O que é um processo espontâneo para vocês? Acontece naturalmente. Beleza. Valeu, Gabriele. Né? Ela vai acontecer, ó, natural. Ou seja, a natureza, ela
ela utiliza, né, suas forças físicas para aquilo acontecer. Nesse caso aqui, ele é não espontâneo. Na verdade, tem que ter um gasto de energia, né? Eu tenho que gastar uma energia para que isso aconteça. Então, eu vou forçar o processo a acontecer. Lembra lá que o processo de eletrólise ele é o inverso do processo galvânico, né? Nesse caso aqui, né, o que acontece? Eu vou ter que ter uma energia, tá? Eu vou ter uma energia para acontecer uma reação química, tá bom? Então é um processo totalmente não espontâneo. E a gente vai tentar, né, durante essas aulas aqui, entender como é que isso vai acontecer, tá? Então, a gente vai dar prosseguimento aí e deixa eu passar para o outro slide, tá? Ele coloca assim, ó, pode-se dizer que a eletrólise é um fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de uma corrente elétrica, tá? Então, a decomposição dessa substância, ela só vai acontecer mediante a ação, né, de uma corrente elétrica, ou seja, tu vai ter que ter uma fonte externa de energia para que essa reação aconteça. E ele coloca aqui, ó, um exemplo, né? Ó. Se a gente for pegar aqui esse exemplo, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, uma bateria, tá bom? Uma bateria. Essa bateria, né? Ela é justamente a que vai gerar a corrente elétrica para o processo. Ó. E aqui eu tenho os eletrodos, bem aqui, ó, mergulhado numa solução, que eu não sei que solução é essa, mas aí estou gerando uma corrente elétrica para que a reação química aconteça aqui, ó. A reação química só vai acontecer mediante a essa energia externa, né, esse processo externo. Então, como eu falei para vocês, é um processo que ele não é nada natural. Na verdade, você tem que gerar uma energia, né, uma corrente elétrica, para que a reação aconteça. Ele é o inverso lá do nosso processo galvânico. Então, vamos prosseguir aí. Ó, a eletrólise ocorre com uma solução onde existem íons ou substâncias iônicas fundidas, né? Que aí eu vou falar para vocês já já. O que é isso, professor? Esses compostos iônicos são aqueles compostos que, tipo, eu pego o cloreto de sódio, o sal de cozinha, né? Ele é sólido, mas no momento que eu coloco ele na água, ele vai se solubilizar, ele vai formar o sódio, né, estado aquoso com carga positiva, mais o íon cloreto, né, com a carga negativa. Aí só lembrando disso aqui, né, lá do primeiro ano, quando eu tenho cargas negativas, eles são chamados de compostos, são chamados íons ou ânions, né, os ânions com cargas negativas, e eu tenho aqui, quando tem as cargas positivas, são chamados de cátion, tá bom? Então, só para lembrar essas definições aí, ó. Então, isso pode acontecer em meio aquoso, né, que é esse caso aqui, quando o composto iônico é dissolvido em água, ou ele pode ser fundido, tá? O que é fundição, galera? Fundição vem de quê? O que vocês acham que é o processo de fundição? Unir, fusão. Ótimo, galera. Vem do processo lá que a gente chama de fusão, tá bom? Ou seja, tu vai ter que aquecer o material. Aquecimento até chegar ao ponto de fusão. Como assim, professor? Olha só. Raciocinando aqui comigo. Se eu pegar um NaCl, cloreto de sódio, ele é sólido, tá bom? E eu não quero colocar ele em água para ter os íons dele. O que eu posso fazer? Eu posso aquecer ele, tá? Eu aqueço ele a uma temperatura de aproximadamente 850 graus Celsius. Nessa temperatura, esses compostos, o sal de cozinha, ele vai estar líquido, tá? Como ele vai estar líquido, então eu vou ter os compostos no estado, ó, iônico, né? O NaCl positivo e o Cl menos, né? Com a carga negativa. Perceba que aqui são coisas diferentes, né? Ó,
A primeira, eu tenho íons, né, que é essa aqui, ó, quando eu coloco ele em água. O outro, os íons eles vão acontecer a questão do aquecimento. Então, a eletrólise, como eu vou falar já para vocês, ela vai ser dividida em duas. Os processos que acontecem em água ou os processos que eu simplesmente vou fundir os compostos iônicos, nessas substâncias iônicas, para ela gerar os compostos iônicos, tá? Já já eu trabalho melhor essas informações com vocês. Então, seguindo aí, tá? Olha só como é o processo. Lembra lá? Ó, muito parecido, esse esquema aqui é muito parecido com a pilha de Daniel. Não é isso? Ó? Deixa eu só apagar aqui. Ele gerou um... Vocês lembram lá da pilha de Daniel? Ó? Pilha de Daniel, muito parecido. Não tem muito o que gerar. A pilha de Daniel a gente viu que era formado por 3 componentes, né? A gente vai ter 2 desses aí. Quais são eles? Ó, a gente tem o eletrodo, que é o metal. O eletrodo, que vai ser esse metal e esse outro metal aqui, são chamados de eletrodos. Tá bom? E aqui, ó, a gente tem a solução. Essa solução a gente chamou de eletrólito, não foi isso? Ó? Aí vocês podem me perguntar, professor, e a ponte salina? Nesse caso, a gente percebe que os eletrodos eles estão na mesma célula, tá? Eles não estão em células separadas, então não precisa da ponte salina. Então, eu tenho aí 2 eletrodos, tá bom? E tenho o eletrólito, que é a solução. Perceba que eles estão mergulhados dentro de uma solução, aonde eu tenho os ânions e tenho os cátions. Perguntinha. Os ânions, eles são compostos que têm cargas positivas ou cargas negativas, galera? Acabei de falar isso para vocês, né? É uma perguntinha. Os ânions, eles têm cargas positivas ou negativas? O que vocês acham? Opa! Rinaldo, é negativa, tá bom? O Alisson tá ok, Gabriela também, ó. Os ânions eles vão ter cargas negativas, tá bom? Ó. Negativas com sinal, né, negativo aqui. Olha só, se você for ver esse esquema aqui, ó, eu tenho esses 2 eletrodos, deixa eu colocar aqui, ó, esses 2 eletrodos, e eles são ligados ao que a gente coloca aqui em cima, ó, um gerador. O que é esse gerador? Normalmente uma bateria, né? Ó, uma bateria. Aí esse gerador, ele vai gerar uma carga bem aqui, ó, tá vendo? Essa representaçãozinha aqui, que eu vou até circular ela aqui. Fica melhor, vou circular ela aqui, ó. Eu tenho tipo um resistor aí. Não sei se vocês já viram isso em física, né? Que é assim, ó, essa parte, um tracinho maior e um tracinho menor, que é justamente esse aqui, ó. Esse tracinho maior, ele indica que é o polo positivo, tá bom? O tracinho menor indica que é o polo negativo. Por isso que esse eletrodo, ó, tem essa carga positiva e esse outro eletrodo tem essa carga negativa. Se tu pegar uma pilha, né, ou uma bateria qualquer, tu vai ver que tu tem um lado positivo e o lado negativo, tá? Então esse gerador é como se fosse isso, fosse uma bateria, um lado é o lado positivo, o outro lado é o lado negativo. Então os eletrodos, eles já apresentam essas cargas, tá? Uma carga positiva e uma carga negativa. Aí o esquema é o seguinte, ó, se tu for ver os eletrólitos, né, que é os íons que estão dissolvidos dentro da solução, eles vão ser atraídos ao eletrodo, né? Com cargas opostas. Exemplo, ó, os ânions, por eles apresentarem cargas negativas, eles serão atraídos aqui, ó, na pilha pelo polo positivo, não é isso? Ó? O polo positivo da pilha, que no caso aqui é a carga positiva, vai atrair esse ânion. Ó. Ele vai vir aqui, ó, vai se depositar aqui na superfície desse metal.
porque ele é positivo, negativo, então atrai. O contrário, ó, também acontece. Ó. Os cátions eles vão ter cargas positivas, né? Os cátions, ó, cargas positivas. Então ele vai ser atraído aqui pelo eletrodo negativo, né? Os opostos se atraem. Então ele vai se depositar também aqui nesse eletrodo. Então a ideia é essa, ó. Eu tenho compostos iônicos, cargas positivas, cargas negativas dentro da solução, tá? E esses compostos eles vão ser atraídos pelos polos, né? Os íons que têm cargas negativas eles vão ser atraídos pelas cargas positivas. Os íons de cargas positivas vão ser atraídos pelos eletrodos de carga negativa. Então, a ideia é essa, beleza? É só as forças atrativas aí entre os eletrodos, né? Perceba que lá a gente também tinha isso lá no processo de Daniel, né? Na pilha de Daniel. Eu tinha um eletrodo que era positivo, outro eletrodo que era negativo. Só que aqui é o contrário, eu inverto esse processo, né? Eu tenho uma bateria que eu já polarizo esses dois eletrodos, eu já digo quem é o negativo e quem é o positivo. Aí não depende do potencial de oxidação do eletrodo. Continuando aqui, galera. Então, a eletrólise ela pode ser dividida em duas, a ígnea ou aquosa, tá? E aquosa, na verdade, ígnea e aquosa. Sendo que a ígnea ocorre quando temos substâncias iônicas, né, proveniente, ó, do processo de fundição. A ígnea é quando eu aqueço o material, né? Está relacionado ao ponto de fusão do meu composto. Eu tenho que aquecer ele. O que eu falei lá para vocês, ó. A aquosa é quando o eletrólito ele encontra-se dissolvido na água, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado aí. Né? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é esse, ó. Até colocar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Eletrólise. Ela vai ser subdividida em duas categorias. A ígnea, que é essa, e a outra vai ser a aquosa. Opa! Aquosa. Coloca aqui, ó. A ígnea está relacionada ao ponto de fusão, tá? O ponto de fusão da substância química que você vai aquecer, e a aquosa está relacionada à substância que está dissolvida em água. Então, a gente vai começar aí, inicialmente, mostrando aqui o seguinte, né? Analisa só. Eu tenho a eletrólise aqui, ó, desse composto. Né? Tenho aqui o esquema que eu mostrei lá para vocês. Aí, olha o esquema aqui, ó. O polo positivo aqui, ó, que é essa parte aqui, é aonde, tá? Eu vou ter um ânodo. Deixa eu chamar aqui, ó. Ânodo. O polo negativo aqui é onde eu tenho, né? Esse aqui ele vai ser chamado, em vez de ser, vai ser chamado de cátodo. Lembra lá, ó, da pilha de Daniel? No ânodo, a gente viu que acontece o processo de oxidação, né? Onde há perda de elétron. E no cátodo é onde acontece o processo que a gente viu, que é o processo de redução, tá bom? Ganho de elétrons. A questão aí, galera, que a gente tem que ter cuidado lá com o processo galvânico, que lá no processo galvânico, esse polo positivo, na verdade, era o polo negativo, né? Que a gente relacionava o polo negativo, ânodo, oxidação. No processo eletrolítico, o polo positivo ele é invertido, tá? Ó, vai ser onde acontece, onde vai ser chamado de ânodo e aonde vai acontecer o processo de oxidação. O polo negativo ele vai ser chamado de cátodo
e aonde vai acontecer a redução, né? Onde vai acontecer o ganho de elétron. Então, isso é importante, porque muita gente acaba confundindo, né? Que lá no processo, até deixar essa tabelinha aqui, eu acho que dá para fazer bem aqui essa tabela. Ó. A gente tinha lá no processo galvânico, a gente tinha ó, o polo negativo, é onde tinha o ânodo e onde acontecia a oxidação, beleza? E o polo positivo era o que eu tinha o cátodo e era onde acontecia o processo de redução. No processo eletrolítico, tá? No processo eletrolítico, os polos aqui, ó, eles são invertidos, tá? Aí que tem que ter o cuidado, né? Eles são invertidos aqui, ó. Que o polo positivo, na verdade, aqui na eletrólise é o chamado de ânodo, né? E aqui, ó, o polo positivo no processo galvânico, que é que a gente viu inicialmente, ela é chamado de cátodo. E tem que ter cuidado com isso, né? Justamente para essas inversões, para a gente não confundir, senão acaba errando a questão. É só inverter os polos, beleza? Nada mais do que isso. Então, vamos lá. Ó, processo de eletrólise ígnea, né? Onde acontece a fusão dos compostos. Né? Ele fala assim, ó, no estado fundido teremos os íons sódio e o cloreto. É como se eu pegasse o NaCl, aquecesse ele, no momento que ele aquece ele fica líquido, e nesse líquido de NaCl eu tenho o sódio e o cloro na forma iônica. Então, no polo negativo, deixa eu até colocar aqui, ó. Fica melhor. Imagina só. Deixa eu desenhar aqui em cima. A gente vai montar esse raciocínio aqui. Tenho aqui uma cubetazinha, tá bom? Aí, deixa eu colocar aqui o eletrodo aqui, ó. Bota um eletrodo aqui. Esse eletrodo é o maior. Esse aqui é o menor. Coloca aqui, ó. O eletrodo. Aí aqui dentro eu tenho um NaCl aquecido, fundido, né? Imagina só, eu boto sal de cozinha aqui dentro, aqueço essa substância, ele vai ficar no estado líquido, né? No estado líquido eu vou ter o composto iônico. Então, eu vou ter aqui dentro, eu vou ter o sódio com carga positiva e vou ter o cloreto com cargas negativas, beleza? E aqui, ó, esse eletrodo, ele vai ser o polo positivo, esse lado esquerdo, e o lado direito, que é o menorzinho, ó, é o polo negativo. Então, essas substâncias aqui dentro, o que vai acontecer, tá? O sódio, deixa eu botar uma cor aqui, ó. O sódio, por ter cargas positivas, o íon, né, sódio, por ter cargas positivas, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo eletrodo de carga negativa. Ou seja, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo polo negativo. E o contrário também é válido, tá? Esse cloro que está aqui, ó, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo polo positivo, porque os opostos se atraem, não é isso? Então, aqui eu só estou mostrando as reações, ó. No polo negativo, o sódio, ele vai lá, né, ganha um elétron e vem para sódio zero. Ou seja, ele vai sofrer um processo aqui que a gente chama um processo de redução, tá bom? Ele vai ganhar o elétron. O cloro, ele vai, no caso, ó, perder 2 elétrons, tá? Ele vai se direcionado aqui ao polo positivo. E lá ele vai perder 2 elétrons e vai formar o gás cloro, tá? E ele vai sofrer o processo de oxidação. Muito parecido com o que a gente estava vendo lá, só que aqui o processo é o contrário.
Aí aqui, ele só está mostrando o seguinte, ó. Para a gente pegar a equação geral, observa que aqui eu tenho 2 elétrons, aqui eu só tenho 1 elétron, não é isso? Ó? Então, para me igualar isso, eu tenho que multiplicar essa de cima por 2 e essa de baixo por 1. Tá? Quando faço isso, ó, aparece os 2 lá em cima, a de baixo fica igual. Então, a gente pode ter a reação global, que vai ser justamente o somatório dessas duas reações. Né? Ó. Quando a gente for somar, a gente cancela os números de elétron e a gente tem aí a reação global, que é o NaCl, formando 2 sódio mais a molécula de cloro, tá bom? Esse sódio aqui, ele vai ser um composto sólido altamente explosivo e o cloro, ele é no formato de gás, né? Ele é um composto bastante irritante. Então, o processo de eletrólise ígnea é isso, tá? Eu pego qualquer sal, qualquer composto iônico, aqueço ele. No momento que eu aqueço, eu vou formar um composto com carga positiva, outro com carga negativa. E esses compostos eles vão ser atraídos pelos eletrodos, né? Que esses eletrodos eles vão ter um polo positivo, um polo negativo. Então os opostos se atraem. A ideia é só essa. Na eletrólise aquosa, né? O processo é um pouco diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai ter competição de compostos iônicos. Como assim, professor? Analisa só, galera. Ó. A água em si, ela já sofre o que a gente chama de autoionização. Autoionização. A autoionização é justamente a água. Ela vai sofrer um processo de protonação, vai formar esse íon H+, e o íon OH-. Não é isso? Ó? Então, isso aqui é a autoionização da água. Então, toda vez que tu estiver falando de eletrólise aquosa, certamente tu vai ter água. Então, tu vai ter presente esses dois íons aqui, ó, o H+, e o OH-. É obrigatório, porque isso é a autoionização da água. Vamos supor que lá na água tu vai colocar lá o NaCl, tá bom? Consequentemente, vai formar o íon sódio com cargas positivas e o íon cloro com cargas negativas, beleza? Então, galera, a ideia é a seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui, né? Falei da autoionização da água. Vamos fazer aqui, tentar fazer um desenho aqui. Mais na frente eu explico isso de uma forma mais clara, mas só para a gente buscar aqui o raciocínio. Imagina só, tu tem aqui um eletrodo, tá bom? Aqui do outro lado tu tem um outro eletrodo. Aí aqui tu tem uma bateria, né, uma fonte de energia, e ele está dissolvido aqui, ó, dentro de uma solução, dentro de um eletrólito, aonde tu tem esses íons. Vamos lá, tu vai ter esses dois íons aqui, ó, positivos. Tu vai ter o hidrogênio, aqui, ó. Tu vai ter o íon hidrogênio, H+, e tu vai ter o íon Na+. E esses dois íons, eles vão ser atraídos aqui, ó, pelo polo negativo, tá bom? Eles vão ser atraídos aí pelo polo negativo. Deixa eu só aumentar isso aqui, que o polo positivo sempre ele é maior. E os outros íons que tu vai ter, vai ser os íons negativos, que vai ser o Cl-, não é isso? Ó? E o OH-, que vai ser aqui, ó, eles vão ser atraídos pelo polo positivo. Então, eles vão ser atraídos por esse eletrodo, esses dois vão ser atraídos por esse outro eletrodo. Então, aqui tu vai ter uma competição, ó. Imagina que aqui, ó, tá cheio de elétrons, tá? Na superfície desse eletrodo. Então, esse íon H+, e esse íon aqui, ó, sódio, eles vão correr para capturar esses elétrons. Entenda aí que existe uma competição por esses elétrons, tanto o hidrogênio como o sódio. Então, são dois, né? São dois eletrodos
aliás, dois íons competindo pela mesma coisa que é o elétron. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Essa competição, será que essa competição ela é igual, né? Ou seja, será que o H+ e o N+, eles vão ganhar a mesma quantidade de elétrons? Será que os dois vão chegar ao mesmo tempo e conseguir pegar esses elétrons? Ou será que vai ter algum composto que vai se sobressair sobre esses outros, né? Tipo, será que o hidrogênio ele vai chegar primeiro que o sódio e pegar todos os elétrons? Ou será que o sódio chega primeiro e pega todos os elétrons? A outra situação é, será que os dois vão chegar ao mesmo tempo e não vai ter competição entre eles? Tá? Na verdade, vai ter uma competição entre eles, né? Então, eles não vão receber os elétrons ao mesmo tempo. Não vai ser igual isso aí. Então, um vai chegar primeiro, vai pegar os elétrons e pronto. E como é que eu vou saber, professor, né? Como é que eu vou saber quem é que vai chegar primeiro, quem é que vai ganhar a quantidade de elétrons, tá? Aí, existe uma regra, tá? Existem algumas regras para isso. Que essas regras são importantes. Quais são essas regras, professor? São essas aqui, ó. Eu vou começar pelo H+, tá? Bota aqui, ó, o H+, que é o íon hidrônio. Ele sempre vai ganhar, tá? Dos elementos pertencentes à família 1A. Deixa eu só apagar aqui, tá criando essa reta, não sei porquê. Ele vai ganhar dos elementos pertencentes à família 1A, que são os metais alcalinos, e os elementos pertencentes à família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, e também do alumínio, do íon alumínio 3+. São esses os elementos químicos que o hidrogênio vai ganhar essa competição. Ele chega sempre na frente desses elementos químicos. E os que não pertencem, tá? Os que não pertencem a essa categoria, que eu vou chamar aqui, ó, outros, vão ganhar, né, no processo. Então, feito, né, essa observação, que é uma observação importante, tá? Só circular ele aqui, a gente já consegue responder essa perguntinha aqui, ó. Professor, quem vai chegar lá? Quem é que vai ganhar os elétrons? Vai ser o H+ ou o Na+? Aí o hidrogênio está bem aqui, ó. Professor, então o sódio pertence a que família, né? Se a gente for analisar aí, ó, o sódio ele pertence à família 1A, tá bom? Ele é um metal alcalino, assim como o potássio também, né? Ó, potássio também pertence à família 1A. Então, se o hidrogênio concorrer com o sódio, ele vai ser maior, ele vai chegar na frente. Então, a mobilidade, que a gente chama de mobilidade iônica do hidrogênio vai ser maior. Ou seja, esse sódio ele não chega na superfície desse metal. Quem ganha os elétrons é somente o hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui, ó, o H+, ele consegue ganhar todos os elétrons ali presentes. Então, nessa disputa, né, o sódio perde, tá? Ele vai perder nessa disputa. Por quê? Porque ele pertence à família 1A. Ele é um metal alcalino, né? Então a mobilidade dele é menor. É como, deixa eu ver aqui. É como se eu pegasse tipo Usain Bolt, né? Eu fosse competir com o Usain Bolt, né? Quem é que ia chegar na frente? Claro que o Usain Bolt. Ia chegar na frente, pegar todos os elétrons e ir embora. Daqui que eu chegasse lá, acabou tudo, entendeu? Então ele é mais rápido, ele consegue chegar mais rápido devido à mobilidade iônica dele dentro da solução é maior do que a do sódio. Então você tem que levar isso em consideração. Então no processo de eletrólise, né, aquosa, você precisa, né, sempre vai ter a competição do hidrogênio com os outros. E também vai ter a competição da outra parte, né, ó, da parte aqui do polo positivo. Por quê? Porque se a gente for analisar aí, ó, o cloro ele vai querer
doar os elétrons, né? E o OH-, que é a hidroxila, ela também vai querer doar esses elétrons aqui, ó, na superfície desse metal. Eles vão chegar aqui e vão querer doar esses elétrons para cá para sofrer o processo de oxidação. No entanto, galera, só pode ter um vencedor nessa competição. Então, ó, vai ter uma competição aqui entre as cargas dos compostos de carga negativa, né? Entre os ânions. Então a gente vai ter uma regrinha muito parecida com aquela lá de cima, ó. Muito parecida com essa. Que vai ser aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Quem sempre vai estar presente nessa estrutura vai ser o OH-, tá bom? Sempre ele vai estar presente. Porque ele é justamente proveniente aqui, ó, da alta ionização da água. Então a água sempre vai gerar o H+, e o OH-. E esses dois vão competir com qualquer componente que tiver lá dentro. Então o OH- ele vai vencer, né, sempre os ânions, né, ânions cargas negativas, oxigenados. E o íon flúor. Aí você pode assim, professor, porque esse ânion oxigenado aí, né? Dê um exemplo de um ânion oxigenado. Lá vai. Deixa um exemplo aqui, ó. NO, né? Carga negativa. Ó, nitrogênio e oxigênio, ele é oxigenado. Então, ele vai ter uma mobilidade menor do que a da hidroxila. Tá? Outro exemplo, SO4, 2-. É um íon, né? Só que ele é oxigenado, tem um oxigênio aqui. Então, ele vai perder para a hidroxila. A hidroxila vai ter uma mobilidade maior do que a dele. Entendeu? O que é um ânion oxigenado? Ânion oxigenado são qualquer composto que tem uma carga negativa e a presença de oxigênio. Por isso que é chamado de ânions oxigenados. E o único ânion que não seja oxigenado que ele ganha é o flúor. O restante ele ganha de todos. Beleza? Quem perde a competição, Gabriel, fica dentro da solução. Eu vou mostrar isso, tá bom? Quem perde, ele fica lá na forma iônica, né? E não acontece nada com ele. Ele fica lá disponível dentro da solução. E os que vão ganhar aqui, ó, da hidroxila, são todos os ânions, com exceção do flúor, né? Não oxigenado. Como assim, professor? Quais são esses não oxigenados? Dá exemplos aqui, ó. Tipo, Cl-, ele é oxigenado? Olha aqui, ó, Cl-. Ele tem oxigênio na estrutura dele? Ele é um ânion, né? Tem carga negativa, mas ele tem oxigênio, galera? O que é que vocês já acham aí, né? Claro que não, né? Ó. O cloro ele não tem oxigênio, então ele vai ganhar a competição aqui da hidroxila. Então ele vai chegar lá primeiro nesse metal. Então ele vai ter uma mobilidade maior do que a da hidroxila. Então ele ganha a competição. Então vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu só circular isso aqui, não. Isso aqui vocês precisam ter essas duas informações aí anotadas, tá? A primeira informação é essa, né? E a segunda informação seria essa aqui, ó. Primeira e a segunda informação, que são as competições iônicas que vão acontecer dentro do processo de eletrólise aquosa, tá? Então, feito isso, ó, ele vai dizer assim, ó, vai ficar aí por cima, mas dá para entender, ó. No ânodo, polo positivo, que é o que eu coloquei aqui, ó, o polo positivo, o cloro ele tem prioridade em relação à hidroxila, ou seja, o cloro ele vai chegar primeiro lá no eletrodo do que a hidroxila. Por quê? Porque a mobilidade dele é maior. Então o cloro chega lá, perde 2 elétrons e forma o gás cloro, né, o Cl2. Então é essa reação que vai acontecer aqui. Ó. O cloro chega aqui,
vai chegar aqui, ó, 2Cl-. Quando ele chega aí, ele forma o gás cloro, Cl2, gasoso, e perde 2 elétrons. Acontece um processo aqui de oxidação, tá bom? No outro polo, né, no cátodo ou no polo negativo que a gente viu aqui, ó, o hidrogênio ele tem prioridade sobre o sódio. Foi o que eu falei para vocês, a mobilidade do hidrogênio é maior do que a do sódio. Então o hidrogênio chega lá, ganha 2 elétrons e forma o H2. É um gás também, né? Ó. Então tanto o cloro como o hidrogênio é um gás. Então eles saem da solução. Aí a Gabriela perguntou, professor, e quem é que fica lá? Vai ficar no caso aqui, ó, vai ficar o sódio, porque ele perdeu para o hidrogênio, e vai ficar o OH, porque ele perdeu para o cloro. Então vai ficar tanto o sódio como o OH dentro da solução, tá? Eles ficam dentro da solução. E aqui o engraçado é o seguinte, ó, o OH, a gente vai ver mais na frente, ele é um composto básico, né? Ele abaixa, aliás, ele aumenta o pH. O pH da solução ele vai ficar alto, vai ficar um composto básico. Se eu tivesse o H+, ó, o H+, ele aumenta a acidez do composto, ele diminui o pH, tá? Mas no caso aqui, como o hidrogênio, o sódio perdeu para o hidrogênio vai embora. Aí a gente vai ter esses cuidados aqui, ó, que eu explico já para vocês. Então, a reação seria essa, ó. O cloro lá perdendo 2 elétrons, formando Cl2, e o hidrogênio ganhando elétron, formando um H2, né? Ficam na solução, que eu falei para vocês, ó, o sódio e o OH-, que eles perderam, né, na competição lá, tornando a mesma básica. Por quê? Porque esse OH aqui, ele é hidroxila básica, né? E ele vai formar esse composto aqui, ó, hidróxido de sódio. NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é uma base forte nesse composto aqui, ó, uma base forte. Então a reação global que ocorre nessa reação de eletrólise é a seguinte, ó. NaCl reagindo com água, formando o gás hidrogênio, que está ali, ó, o gás cloro que sai, mais a hidroxila, que é justamente os componentes que ficaram lá, ó, OH, Na. Tá? Então essa aqui seria a reação global. E a representação, ó, daquele esquema lá que eu desenhei para vocês seria essa. Ó. Tenho aqui, ó, o gerador, né, a bateria, o polo positivo, que é o ânodo, o polo negativo, que é o cátodo. Está aqui os íons dissolvidos dentro da solução. O que acontece? Ó, o cloro ele vem aqui para o eletrodo, só mostrar. Ó. O cloro ele vai competir aqui com a hidroxila, né, com essas hidroxilas, só que ele ganha. Aí quando ele chega lá no eletrodo, ó, ele chega lá no eletrodo, perde os elétrons, forma essas bolinhas aqui, é o gás cloro. Aqui, ó. Perdeu os elétrons, formou o gás cloro, sai da solução. Ficou quem, ó? Só a hidroxila lá dentro da solução, ó. O cloro Cl- foi embora. Depois, eu tenho uma competição aqui, ó, das cargas positivas, do sódio e do hidrogênio. Falei para vocês, ó, o hidrogênio tem uma mobilidade maior, ele chega primeiro. Então, ele chega lá, ganha os elétrons, forma o gás hidrogênio no estado gasoso e vai embora. Então, dentro da solução fica o sódio e o OH-, tá certo? Ó. O sódio e o H-, que justamente vai formar o hidróxido de sódio, que é uma base, tá? Ele é uma base. Aí ele vai mostrar aqui, ó, a solução apresenta caráter básico devido à formação do hidróxido de sódio. Esse rosinha que fica aí é como se eu tivesse colocado o indicador de ácidos e bases, né? A fenolftaleína, que é o indicador de ácidos e bases, quando tu coloca ele dentro de uma solução básica, ela fica rosinha. Dá pra gente fazer isso, né? Lá no laboratório. Infelizmente, a gente não tá podendo ir lá para a escola, né? Mas é para mostrar isso aqui. A gente tem, inclusive, essas célulazinhas aqui, ó. Eu tenho uma bateriazinha lá de 10 volts, coloca nos eletrodos, bota uma soluçãozinha dentro. O gás hidrogênio é engraçado que a gente consegue, ó, aprisionar o gás hidrogênio, ele é altamente explosivo, né? Ele é explosivo.
A gente coloca na ponta da saída lá um isqueiro, aí quando ele sai, ele explode. É bacana. E a gente botando a fenolftalina, a gente vê que ele começa a ficar rosa a solução, porque é justamente a formação do hidróxido de sódio. Né? Assim que voltar, eu prometo para vocês que a gente faz essas reações lá no laboratório. Então, continuando. Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha essa questão aí, galera. Essa questão... Opa. Deve ter, Gabriel. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma questão de 2017 que cobrou a parte de eletrólise. Geralmente eles não cobram eletrólise, geralmente eles cobram mais a parte galvânica, tá? Mas aí, em 2017, eles cobraram a parte de eletrólise, né? E foi justamente o que eu acabei de explicar para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou beber água ali e eu vou deixar vocês tentarem fazer essa questão, tá bom? É uma questão rápida, vocês dão uma lida aí. É só de marcar, né? Não tem nem cálculo. É só você analisar e pegar o que eu te falei lá. É uma questão que não demora muito não. Eu vou deixar vocês tentarem fazer aí, acho que uns 5 minutinhos. Eu volto já. Só beber água, galera. Vocês conseguiram fazer? Opa, vou botar aqui o áudio. E aí, galera, qual item que vocês marcaram aí? Não deu para desenrolar não, Gabriele? Posso ler a questão com vocês? Beleza, beleza. Eu vou ler com vocês, vocês vão ver que é tranquilo, ó. Vou lá. Ele fala assim, ó. A eletrólise, quando ele fala de eletrólise, a gente já sabe que é o processo não espontâneo, né? Que ele fala, ó. É um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro, tá? E do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Olha só, uma solução aquosa de cloreto de sódio. Então ele está me dizendo aí, ó, porque aí eu tenho o cloreto, né, o íon cloreto e o íon sódio. Como é aquosa, eu tenho essas duas reações. Deixa eu só colocar as duas reações que eu falei lá para vocês. Primeiro, é aquosa, eu tenho a água
tenho a alta ionização da água, formando o H+, mais o OH-. Cloreto de sódio é o NaCl, não é isso? Ó, o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio, no momento que ele é colocado em água, ele vai formar o íon sódio positivo mais o íon Cl-. Então, eu só peguei as informações que ele está mostrando aí, tá bom? Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Aí te dá uma célula eletroquímica, ó. Ele te mostra aí uma bateria, né, que tem um polo positivo e um polo negativo. Ou seja, esse eletrodo do lado esquerdo ele é o positivo, tá? E do lado direito aqui, ó, ele é o negativo. Aí ele coloca aqui o anodo, tá? E o cátodo, né? Ó, ânodo e o cátodo. Ele só está dizendo que é grafite. O que é isso, professor? É como se você pegasse uma... Ele é inerte, né? Ó, o de carbono, o ânodo de carbono é o grafite da ponta da lapiseira. E ele é inerte, isso significa que ele não reage com a solução. Ele está lá só simplesmente para receber os elétrons ou doar os elétrons, entendeu? Aí ele coloca aqui o diafragma de amido, que é esse compostozinho aqui no meio, que ele vai servir aqui com a ponte salina, tá bom? Ponte salina. Servir com a ponte salina. E aí tem um dreno aqui da solução alcalina. Quando ele fala solução alcalina, esse alcalino está remetendo à base, tá? Ou seja, ele vai liberar aqui o hidróxido de sódio. E ele vai perguntar o seguinte, ó, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é... Tá aqui, ó, o produto secundário. Produto secundário. Então analise que aqui tem uma abertura, ó. O que vai sair aqui é um gás, tá? Aqui no ânodo, né, no polo positivo, tá saindo, ó, o gás cloro. Tu tinha que observar isso aqui, ó, tá saindo o gás cloro. Como assim, professor? Por quê, né? Vamos lá analisar, ó. No polo positivo vai ter a competição da hidroxila e do cloro. A gente viu lá que o cloro, né, ó, tinha colocado lá aquela regra, ânions não oxigenado. Ele vai ter uma preferência do que a hidroxila, né? A hidroxila vai ser maior do que o ânions oxigenados, que não é o caso aí, né? Ó, o cloro ele não é oxigenado, então ele tem preferência. Ele ganha lá da hidroxila. Então o cloreto que está aqui, ele vai chegar aqui no eletrodo, vai formar o Cl2, que é um gás, e vai embora. Beleza? Só que aí ele quer saber do secundário. O secundário vai ser a competição do hidrogênio com o sódio. E a gente viu lá, ó, que o hidrogênio ele vai ser maior do que os elementos pertencentes à família 1A, 2A e do que o alumínio, né, o íon alumínio. Os outros cátions, né, eles têm uma mobilidade maior. Só que o sódio aqui, ó, ele pertence à família 1A, ou seja, o hidrogênio ele vai ter preferência do que o sódio. Então o hidrogênio, o gás hidrogênio, ó, o hidrogênio vai vir aqui, vai tocar aqui na superfície desse eletrodo, e o produto secundário que vai sair daqui vai ser justamente o gás hidrogênio. Tá bom? Então o que ele está querendo saber é quem é que vai sair aqui. No caso, é o hidrogênio. Aí ele coloca aqui as alternativas. Vapor d'água? Não. Tá? Oxigênio molecular? Também não. O oxigênio ele não vai por causa que ele perde aqui, né, na hidroxila. Ó. Hipoclorídrico de sódio? Também não. Ele não é formado hipoclorídrico de sódio aí. Hidrogênio molecular? Aí esse sim. Ó. O hidrogênio molecular é o que vai sair aqui como produto secundário. Cloreto de hidrogênio? Também não. Tá? Então, uma questãozinha que caiu em 2017 e era uma questão que ele cobrava esse conhecimento aí de vocês, tá? De quem chegava primeiro, tá? Essas mobilidades iônicas aqui, ó. Ele cobrou simplesmente isso. Se você soubesse, né? Claro, tinha que interpretar aí a questão, mas era basicamente isso, né? Tinha que lembrar dessas equações aqui
e lembrar principalmente dessa aqui, ó, né? Da mobilidade iônica, e estava tudo certo. Você conseguiria resolver de boa aqui a questão. Tranquilo? Então, eu vou passar aqui, galera. Não se preocupem não, eu vou deixar um bocado de questão do Enem para vocês hoje. Eu vou fazer só mais uma eletrólise aquosa, ó, do sulfato de cobre e tal. Ionização da água, que sempre vai acontecer, né, formando o íon H+, ou H-. O sulfato de cobre ele vai se dissolver formando o cobre mais 2 e o sulfato O-, tá bom? Perceba que aí tem competição novamente, né? Ó, as cargas positivas, cobre e o hidrogênio, a hidroxila e o sulfato, tá? Então, ó, no ânodo, que é o polo positivo, a oxidrila ou hidroxila, tanto faz, né? Eu gosto de chamar mais de hidroxila, que é o OH-, ele tem prioridade sobre o sulfato. Por quê? Porque aqui é um íon oxigenado, né? E a hidroxila, ela ganha em cima do íon oxigenado. Ah, Alisson, ótimo. Essa questão aí do hidrogênio molecular, tá bom? O hidrogênio molecular, cara, ele vai ser assim como o oxigênio molecular, tá? Eu posso ter o íon oxigênio e o oxigênio molecular. Quando eu falo molecular, é que ele formou uma molécula, ele é estável naquela forma, tá? Então o hidrogênio ele precisa apenas de um elétron. Então se ele tiver um outro hidrogênio, então ele forma o H2, que é justamente o hidrogênio molecular, ou o gás hidrogênio, né? Que é tanto faz. O gás hidrogênio, né, é justamente o hidrogênio molecular, porque o íon hidrogênio ele não é encontrado livre na atmosfera, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, a hidroxila ela vai ganhar do sulfato, porque o íon sulfato, o ânion sulfato, ele é oxigenado, então a hidroxila tem preferência. Nesse caso aqui, ó, hidrogênio e cobre. O cobre ele não pertence nem à família 1A, nem à família 2A. Então o cobre ele tem preferência sobre o íon H+. Então, a reação química seria essa aí, ó. No cátodo, né, o íon cúprico de cobre tem prioridade diante do H+. Então, a reação química seria essa, né, ó. Aí ia ficar na solução o íon H+, que é esse aqui, ó, e o íon sulfato, que aí ele ia formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, né, que esse aqui é o chamado ácido sulfúrico, né, o perigoso ácido sulfúrico. É um ácido forte, tá? Então, é isso. Eu ia falar da questão das ionizações e tal. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Eu ia falar sobre a lei de Faraday. Eu vou falar ainda sobre a lei de Faraday, tá? Mas eu não vou falar dela agora, por causa que a lei de Faraday ela é bem extensa. Aliás, são duas leis, né? E ela está voltada mais para cálculo. Então eu vou pegar a próxima aula para resolver questões de galvânico, eletrolítico e pegar lá no finalzinho um pouco a lei de Faraday e resolver algumas questões sobre a lei de Faraday. Aí se não der, eu deixo uma aula só para falar sobre a lei de Faraday, porque ela é um pouco mais complicada, né? Porque envolve cálculo, tá? Ela envolve cálculo e assim, ela não é muito cobrada no Enem, pelo menos eu não vi ainda sendo cobrada no Enem. Ela é mais cobrada nas provas da UES. Mas aí eu preciso falar um pouco sobre a lei de Faraday, que eu acho que é importante, né? Só para desencargo de consciência. Então a gente vai fazer isso, galera. Ó, a gente vai parar aqui, tá? Eu vou passar agora, tá? Eu vou entrar lá no Classroom. Eu vou ter um TD já pronto aqui de eletroquímica com as questões que eu coletei das últimas provas do Enem. Deixa lá para vocês tentarem resolver. Aí a próxima aula a gente vai resolver só questões.
Aí se der tempo, eu falo da Late Fighter e resolvo umas questões com vocês. Se não der, a gente adia para uma outra aula para falar sobre só sobre a Late Fighter e resolver algumas questões sobre ela, tá bom? No mais,